Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal Braddock Show, já deixando os créditos ao canal do Braddock Show na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E lembre-se também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Né, com todo respeito das pessoas assim, não, mas e vem cá, se eu tô na rua, eu tô entrando na água, eu tô aqui recolhendo cachorro, eu tô aqui recolhendo gente, jogador de futebol, o Rocher não é papel dele ficar servindo, mas ele foi lá. Eu acho que é esse o sentimento, por isso que eu insisti na pergunta, mas e vem cá. E daí o senador tá lá, e o senhor tá explicando, mas eu gostaria de dar oportunidade de novo. Mas se o Rocher foi lá, se o jogador do Grêmio, o Diego Costa, foi lá e salvou gente em Eldorado, mas cadê o senador? Cadê o Mourão? Por isso que as pessoas estão nesse sentimento. Eu queria poder jogar para o senhor poder Muitas explicar das pra pessoas gente. que escolheram o senhor como senador, né? Que votaram no senhor, né? Exatamente. Apoios públicos de antes e agora a crítica, enfim. Olha, eu entendo isso aí. Vamos lembrar sempre que eu sou um homem de 70 anos de idade, né? Quantos homens de 70 anos de idade estão no meio da água aí? Vocês, sério, tem alguém da minha idade salvando gente, né? Mas eu não vejo isso como minha função. Eu estarei tendo um desvio de função. Mas eu entendi. Essa é a minha visão. Mas é que as pessoas também não era a função delas, senador, é isso que eu estou dizendo, né? Não é quem foi para resgatar dentro da água, quem foi para fazer coisa no abrigo, o goleiro do Inter que eu citei, né? Que o senhor conhece. Não era a função dele. Esse é o ponto que as pessoas estão colocando. E elas colocam isso para o senador Mourão, mas para outros governantes também, né? Mas vem cá, as pessoas foram para a rua voluntariamente, fizeram o seu papel. Esse eu tô lhe trazendo assim o sentimento do que está aqui, do que as pessoas compartilham nas redes, no WhatsApp e cobrando de nós, inclusive. Bom, essas falas do Mourão foram numa entrevista que ele deu hoje à Rádio Gaúcha. Começo com você, Constantino. O que achou do posicionamento do senador? A forma que saiu a resposta foi bem infeliz, né? Sou um homem de 70 anos, como se isso fosse um impeditivo, o desvio de função, na hora que ele, como representante do Estado no Senado, tem que estar priorizando, obviamente, a maior calamidade do Estado. Eu não sei se ele precisa, obviamente, ou necessariamente estar com a bota, com a galocha dentro da água, da lama. Eu não sei se precisa disso. Né, mas, sem sombra de dúvidas, a reclamação vai para além disso. Não é só meter a mão na massa. É, de alguma forma, sentir que há um engajamento, digamos assim, maior. Né? Então, não vou pré-julgar. Né? Acho que tem vários outros parlamentares do Sul que parecem realmente estar fazendo muito mais. É o que se vê. Né? Mas o fato é que não é de hoje que o Mourão vem, digamos assim, decepcionando a base de eleitores. Eu sei porque eu mesmo, a pedido, inclusive, e curiosamente, de um dos fundadores do Instituto Cultural Floresta, que é um dos que está mais ativos nas ajudas no Sul, né? Ele me ligou à época e falou: pô, Rodrigo, temos que lutar muito aqui para não voltar um petista ao Senado. É o Mourão que temos e tudo. E eu gravei vídeos, entrei em contato com a assessoria do senador e tudo. Mas a gente sabe que tem muita gente da ala bolsonarista que desconfia que o Mourão sempre foi, digamos assim, um pouco engajado no governo. Né? Alguns vão mais longe e o acusam de traição. Né? Eu não sei se ele é um traidor ou não sei, mas o fato é que, como essa resposta é infeliz, ele já deu outras, ou já manifestou posturas inadequadas em outras ocasiões. O nosso amigo de bancada aqui, o Ricardo Salles, deputado, coloca o Mourão como um dos ícones do que passou a ser chamado de general melancia, né? Verde por fora, vermelho por dentro. Eu não sei se é o caso do Mourão, mas que de fato ele não é um senador eleito pela base chamada bolsonarista, que empolga essa base, isso está mais do que evidente, e ele tem anos ainda aí à frente pelo Senado, mas se tem pretensão de mais
vida pública, né, na política, deveria começar a ficar atento ao que estão dizendo dele aí, aqueles que o elegeram. Perfeito. E para você, Fabi, estão corretas de fato as críticas que o Mourão está recebendo por causa dessa fala? Eu acho pouco, não vou passar pano não, Mourão pavão. Se foi falar, se não sabe o que dizer, para que dar entrevista? Né? Não é inadmissível. Um senador do Estado, é impossível, ele não tem vínculo nenhum mais com o Estado, ele não tem mais nenhum familiar. Dizem, né, que 80% foi atingido, 80% do Estado, ou direto ou indiretamente. Ele não tem sentimento. Aí ele vem com esse papinho de desvio de função. Eu, como advogada, fui até relembrar, né? É o nomezinho dado na CLT. Quando você quer processar um empregador, você coloca, olha, eu fui contratada para tal coisa, mas eu estou fazendo tal coisa. Aí dá acúmulo e desvio. O que é isso, Mourão? Palhaçada é essa? Que desvio de função. É sua obrigação colocar o pé lá. Agora, se você vai levantar ponte, não vai fazer, vai conversar com pessoas, não interessa. Tem que ir. Que conversinha mais mole é essa? Que conversa? Se tá velho, pede para sair, porque tá cheio de gente com 70 anos de idade hoje no Brasil que é super produtivo, inclusive o pessoal que tá pondo a mão na massa. Vergonhoso, imoral. Isso ele não ofendeu? Não me interessa que bolha bolsonarista, não é disso que a gente tá falando. A gente tá falando aqui de cidadão do Sul. São das pessoas comuns, que não tem uma bandeira necessariamente. Que é isso, Mourão? Que falta? Ainda por ser um militar, vem de escola militar, não dá nem para alegar que é burro ou que tem desconhecimento, mas falou como uma anta, parece a Dilma. Olha, muita tristeza de ver isso. Não é que eles estão fora da bolha, eles estão insensibilizados. Ele não conversou com alguém de lá, porque se ele tivesse conversado, ele não teria essa fala que foi canalha. Então, Mourão Pavão não deveria ter dado entrevista. Bem o enterro da Operação Lava Jato, além dessa última decisão do ministro Dias Toffoli, na última terça-feira, os inquéritos que miravam 2 senadores suspeitos de receberem propinas da Odebrecht foram arquivados pelo Supremo. Romero Jucá e Renan Calheiros eram suspeitos de receberem 5 milhões de reais da Odebrecht. O ministro Edson Fachin atendeu a um pedido do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que argumentou que as apurações não demonstravam a comprovação concreta de que os 2 parlamentares de fato tenham solicitado ou recebido vantagens indevidas da empreiteira. Com a anulação de condenações impostas nos últimos 10 anos, alvos conhecidos da Operação Lava Jato traçam estratégias para voltar à política. Sérgio Cabral, ex-governador do Rio, condenado a 400 anos de prisão, aguarda em liberdade uma série de recursos em processos em que é acusado, entre outros crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Pelos mesmos crimes que Sérgio Cabral, o ex-deputado Eduardo Cunha havia sido condenado a quase 16 anos de prisão. No entanto, em maio do ano passado, a segunda turma do STF decidiu anular uma das condenações do ex-presidente da Câmara. Outro que está mais perto de recuperar os direitos políticos é José Dirceu. Na última terça-feira, a segunda turma do STF extinguiu a sentença de 8 anos e 10 meses imposta ao ex-ministro de Lula por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Consta. Olha, é até difícil comentar, né? Eu estava procurando se o Antônio Palocci ainda existe nas redes sociais, porque acho que ele é o único sumido dessa história toda, né? Todos voltaram por cima, né? O Sérgio Cabral apareceu de cadeira de rodas para depor, né? Se tocarem um samba ali, apareceu o Dudu Paz com um pandeiro, ele levanta na hora, né? É tudo um escárnio. É até difícil, Paula, falar a sério. A gente mistura as coisas. Foi a sua dificuldade de ler lá aquela outra parte, né, do Kama Sutra e tudo. O Brasil virou isso. O Brasil é isso, né? É uma piada de mau gosto. É o STF protegendo os corruptos e perseguindo os patriotas e as pessoas honestas e decentes. É um negócio tão triste. Num dia, né, tivemos Romero Jucá, Renan Calheiros, Dirceu, Marcelo Odebrecht. Marcelo Odebrecht é o caso mais escandaloso. O Silvio já esgotou bastante. O editorial do Estadão foi mais ou menos nessa linha também, a realidade alternativa do senhor Dias Toffoli, né, cobrando do plenário uma posição, apesar do que eu quero lembrar que até aqui já foram cometidos vários crimes com anuência, com aquiescência de vários ministros.
Não há ali um agindo ao arrepio da lei, existe um consórcio. Existe uma cumplicidade já em vários outros casos. Até a Carmen Lúcia, do Cala a Boca Já Morreu, já chancelou a censura. Só até segunda-feira do ano 2124. Então, é mais ou menos isso que a gente está vendo. Os ministros do Supremo são liliputianos morais perto da missão nobre da casa, né, da corte. Eles estão subvertendo todos os valores no Brasil e esgaçando o tecido social junto com o institucional que já foi para o brejo. É disso que se trata. Então, o caso do Toffoli é ele liberando o amigo do meu pai, ou seja, o filho que disse isso, né, o filho do pai, ele que é ex-funcionário do Dirceu, que também foi agraciado no mesmo dia, e, para piorar tudo, foi o dia da absolvição do Sérgio Moro, na questão lá da cassação do mandato, que saiu, que nem acontecia nos julgamentos de fachada soviéticos, saiu elogiando a independência do Poder Judiciário brasileiro, que dá orgulho ao brasileiro. Só aos brasileiros que se curvaram diante desse sistema corrupto e autoritário, porque os brasileiros decentes e que mantêm a virtude básica, que é a coragem, esses estão para lá de enojados, estão com o estômago completamente embrulhado, porque ninguém aguenta isso. Isso é pior do que pornochanchada com distopia orwelliana e com o faroeste à brasileira, como diz o mestre Augusto, em que os bandidos caçam os mocinhos, né? O Brasil não é um país sério. Por enquanto, não. Pois é, Carlos Cauti, a gente tem acompanhado o derretimento da Operação Lava Jato. A gente traz aqui alguns nomes como Sérgio Cabral, José Dirceu, Eduardo Cunha, que estão prestes aí na beira de recuperar os direitos políticos, né, para serem candidatos eventualmente aí nas eleições. Pois é, Paula, se o dia de ontem poderia ser definido, lembrado para a história, né, nos anais do STF, poderia ser o dia do apocalipse da justiça brasileira, porque tivemos a anulação das provas da Odebrecht, arquivamento do inquérito contra Romero Jucá e Renan Calheiros, o José Dirceu também, que pode voltar à pista. E no final das contas, o TCU também, tirando o STF, o TCU decidiu que o Lula pode ficar com o relógio de ouro branco. Ou seja, vamos fechar os tribunais superiores e virar o faroeste brasileira de vez, né? Vamos implementar que Brasília, vamos declarar oficialmente que Brasília é terra sem lei, porque a justiça não serve mais. E depois o Barroso se surpreende como metade dos brasileiros não confiam mais no Supremo Tribunal Federal. Inclusive, a pesquisa está para baixo, porque muito mais do que a metade dos brasileiros não confiam mais no STF e, em geral, nos tribunais superiores. É por essas e outras. Após uma quarta-feira de fogo, como a gente viu ontem, lá no Supremo Tribunal Federal, qual vocês acham que é a percepção do cidadão médio brasileiro, do pagador de imposto médio brasileiro, sobre o que está fazendo o Tribunal Superior, o Supremo Tribunal Federal? Aquele que deveria ser o guardião da Constituição, o defensor das leis e que, na verdade, está se transformando no protetor dos corruptos, dos bandidos, dos réus-confessos, como o caso de Marcelo Odebrecht, ou também de quem liderou mais do que uma quadrilha, né? Porque foi o José Dirceu, o Mensalão, o Petrolão, todas as últimas quadrilhas dos anos do PT, o José Dirceu estava, de um jeito ou do outro, estava no meio. E pior de tudo, são fortes com os poderosos, olha, são fracos com os poderosos, né? E são fortes com os fracos, ou seja, com as vítimas do sistema. Como, por exemplo, a gente fala agora, o Augusto estava lembrando, o Felipe Martins. Eles aplicam aquilo que se chama em direito a prova diabólica, né? A probatio diabólica em latim. E, na verdade, esta definição, esse adjetivo, valeria não apenas para essa inversão do ônus da prova, que é um absurdo jurídico em todos os tribunais de países civilizados do planeta, mas a parte diabólica se aplica muito bem também a decisões tomadas ontem pelo STF, porque aquilo que estão fazendo com a justiça brasileira, a única definição adequada, essa aí, é diabólico mesmo. Eu até queria fazer um esclarecimento. Eu li num artigo do Guzzi, era essa a expressão. Probatio diabólica. Diabólica, prova diabólica. Agora, essa turma aqui precisa combinar com as urnas, né, para ver se volta. Todo mundo está de volta e tal. Agora, vamos ver. Vamos ver o que acontece, porque realmente o que eles estão fazendo
né, com aquele departamento de operações, né, estruturadas e tal. Você acha que alguém de aprender então por maluquice, o amigo do meu pai? Porque ele vai contratar, vai montar um departamento para dar codinome para meio mundo. Temos ali o governador-geral do Rio Grande do Sul, do Brasil hoje, o Montanha, tá aí, ó. Né, tá lá ajudando a perturbar mais uma tragédia sobre o Rio Grande do Sul. É a presença do Montanha. Eles iam fazer isso aí o quê? Para brincar com o perigo? A Odebrecht foi condenada em outros países por quê? Nos outros países a lei é diferente. Lá ladrão não é ladrão. Ladrão é ladrão. Ladrão é ladrão. O fato é que eles estão ignorando um acontecimento histórico muito importante que os sociólogos, os especialistas em política fingem ainda olhar como um mistério, que é a explosão que houve em 2013, que se desdobrou no afastamento da Dilma e que não foi dissipada essa sensação que sente o povo de que está sendo tungado por meio mundo. O povo não é bobo. E esse tipo de insatisfação generalizada, ele vai ser catalisado ainda num movimento qualquer e o Brasil vai passar por crises bravas. É isso aí, pessoal. Assim, vários senadores já deixaram claro em ações, né? Já deixaram claro em gestos, em ações, que não são tão oposição assim. O Mourão é um deles, né? Podemos citar aí o Mourão, o Sérgio Moro, que quando precisa desses senadores de direita, eles fogem da realidade. Ou quando precisa, como foi a sabatina, eu volto a lembrar aqui, a sabatina do Flávio Dino. Chegou lá a oposição que falava isso e falava aquilo do Flávio Dino, que ele era isso, que ele era aquilo. Pasme, tinham convocado o Flávio Dino, não sei quantas vezes, acho que umas 5 ou 6 vezes, convocaram o Flávio Dino para comentar sobre as imagens do 8 de janeiro ter sido apagadas. O Flávio Dino nunca foi em nenhuma comissão lá no Senado nem na Câmara. Então, assim, no dia da sabatina, Sérgio Moro dando tapinha nas costas do Flávio Dino, o Mourão também, né, dando risadinhas. Não, assim, não são inimigos, não é inimigo. Não tô pedindo para chegar lá dando, né, um tapa no ouvido do Dino e sair naquela coisa lá, mas assim, haja como oposição. O Flávio Dino teve votos ali, se for contar, pode contar voto de direita também, de deputados e de senadores de direita. Então, assim, o Sérgio Moro, Mourão já deixou claro que eles não são tão oposição assim ao governo Lula, a esse pessoal de esquerda. Então não dá para confiar nesses senadores, não dá para confiar nesses... Tem deputados também que chega na hora, ó, tira o carrinho dele da reta e fica de boa. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Então, o seu like, o seu comentário ajuda tanto no engajamento do vídeo quanto no crescimento do canal. É muito importante, né? A sua interação, o seu like, a sua inscrição nos ajuda muito. Desde já agradeço. Valeu!